Desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre a vida boa é a mais importante. Em relação a essa pergunta, todas as outras são secundárias. Você que aprendeu tantas coisas, decorou os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, a função das organelas citoplasmáticas, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, talvez deva admitir que diante da pergunta sobre o que tem que acontecer na vida para você ser feliz, todas essas informações são secundárias, se não meio ridículas. A verdade é que a reflexão sobre a vida boa atravessa os séculos, e o homem sempre deixa registros na história do pensamento daquilo que sempre considerou o filé mignon da vida, o que de mais importante deve acontecer para que ela seja bem sucedida. Lá na mitologia, Homero escreveu a Odisseia, e a Odisseia, você sabe, é a aventura de Ulisses. Ulisses é o nosso herói, a Odisseia é a sua aventura. Ulisses era rei em Ítaca, e foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra Troia. O porquê dessa guerra? O príncipe de Troia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau. A mulher era Helena, maravilhosa Helena, e o príncipe de Troia impiedosamente a seduziu. Menelau então, atravessado pelo ciúme, declara guerra a Troia e convoca todos os gregos para se juntarem a ele. Ulisses não queria guerra nenhuma. Ulisses vive em Ítaca, de boa, com sua mulher Penélope. Ulisses no seu lugar, Ulisses adorado pelos seus súditos, Ulisses um rei aplaudido por onde passava, não queria de jeito nenhum ir para a guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem desta vingança contra os troianos. Ulisses então tem que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses ali na guerra foi de 10 anos. E durante esse tempo, os troianos na verdade estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. E aí Ulisses teve a ideia que você conhece, a do famoso cavalo de Troia. Encheu o cavalo de Troia de soldados e deu de presente para os troianos. Os troianos enchendo a cara, comemorando a vitória. Os gregos desceram de dentro do cavalo e ganharam a guerra. Mas durante a guerra, Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. Poseidon então, enraivecido, resolve aborrecer Ulisses. E Ulisses vai levar 10 anos para voltar para casa. Claro, deus dos mares, na Grécia, tinha tudo para aborrecer Ulisses. E Ulisses não conseguia voltar para casa. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega, dizem que maravilhosa. Imagine como quiser, afinal é mitologia, nada disso existe mesmo. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E aí então Ulisses queria cair fora, e Calipso tinha uma ilha que era quase que um resort 5 estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço, eram uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinho, assando a lagosta. E aí você, mas que espécie de castigo é esse com uma mulher dessa, com ninfas, num lugar paradisíaco? Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar, porque ele queria voltar para Penélope, para Ítaca, para os braços da sua amada, para o seu lugar. E aí então, Zeus manda que Calipso liberte Ulisses. Zeus é o deus dos deuses. Calipso é uma deusa de quinta. Ela tinha que liberar Ulisses. Então ela tenta uma última cartada. Ela vira para Ulisses e diz: malandro, é o seguinte, eu tenho que te liberar, mas se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Imagina, isso significa virar Deus. Ulisses era mortal, humano, que nem nós.
E Calipso estava propondo a ele a eternidade, e com uma cautela, porque não adianta nada propor a eternidade com você envelhecendo, daqui a pouco você já está no chão, parece uma uva passa, impróprio para o consumo. Então Calipso diz: eu te dou a eternidade e a juventude, vai ser eternamente assim, espetacular, viril e tal. E aí Ulisses tinha essa proposta na manga, e a resposta que Ulisses dá é a primeira grande resposta da história da filosofia para a vida boa. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Agradeço a sua proposta. Ulisses vai embora. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calipso resolverá o seu problema. É exatamente aí que a filosofia começa. O que será que a vida tem que ter para valer a pena? E o primeiro grande pensador será Aristóteles. 350 antes de Cristo. Aristóteles garante que o filé mignon da vida, o que definitivamente tem que acontecer, aquilo que você tem que buscar do nascimento à cova, é a excelência de si mesmo. E a excelência de si mesmo é o pleno desabrochar da própria natureza, é ir o mais longe possível dados os recursos naturais que são os teus. E assim você imagina que um pequeno desenhista buscará a excelência no desenho, o pequeno cantor buscará a excelência no canto. E assim Neymar buscou a excelência jogando futebol, César Cielo buscou a excelência nadando. Haverá quem tenha talento para cálculos matemáticos, haverá quem tenha talento para a venda, haverá quem tenha talento para o convencimento, outros têm talento para a explicação, tornar ideias complexas, discursos simples. Haverá tantos talentos e habilidades, e você viverá bem, você será feliz. O filé mignon da vida é ser o mais perfeito possível de si mesmo, buscar a excelência da sua própria especificidade, e aí a vida terá tido sucesso. É o que acontece com a planta. Você pega uma muda de uma planta, você espeta no solo, se a vida der certo, aquela planta se torna uma grande árvore, ela atinge o máximo de si mesma. Assim cada um de nós também deve buscar a excelência, porque a excelência é condição da felicidade. A felicidade que os gregos denominavam eudaimonia, a felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades, você devolve em forma de expertise, em forma de competência, em forma de performance brilhante. E aí você é feliz, porque você vai o mais longe possível naquilo que poderia ir. Pode dar errado, né? Pode dar errado porque você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia. Pode dar errado porque é muito difícil descobrir talento para música num lugar que não tem instrumentos musicais. É muito difícil descobrir talento para o desenho num lugar que não tem lápis e papel. Você pode passar a vida inteira sem saber exatamente o que a natureza esperava de você. E aí, é claro, você vai viver de qualquer jeito, sem saber exatamente qual é a tua praia, quais são as tuas forças e os teus recursos. Você acaba vivendo aonde tem lugar, você acaba se encostando aonde deixam. E aí a vida tenderá a ser medíocre, menos perfeita, menos excelente, menos espetacular. E aí ela é sem graça. Ítaca para mim é a sala de aula, é ali onde a vida feliz é possível. É ali onde a excelência eu venho buscando nos últimos 30 anos. É ali onde a felicidade atravessou a minha vida. Dali nunca mais saí. Os gregos comemoram mais uma vida bem-sucedida. Aquela pequena goiabeira que virou uma grande goiabeira.
aquela pequena planta que não encruou, mas vingou. Essa é a reflexão primeira da história do pensamento. A reflexão de que tem um lugar para você, porque você tem uma natureza que é só sua, que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível e devolver para o mundo, em forma de performance, aquilo que o mundo te deu, em forma de potencialidade, em forma de talento, em forma de recurso natural. Essa foi a primeira resposta do nosso encontro. Os gregos morreram, Aristóteles morreu, e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo. E esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual, chamado Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego, estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste num único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. A minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos, tem 13 anos hoje. Quando tinha 4, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente. Síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Funciona mais ou menos assim. Esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos. Esse vírus, se desincubar, mata a criança na hora. Mas tem uma vantagem. Se ele não desincubar por 2 anos, ele acaba morrendo. E a criança está definitivamente curada. 2 anos só. 2 anos esperando. Eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia: por que não troca? Eu fico no lugar. A vantagem é óbvia. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Como não estava dando certo, eu fiz proposta irrecusável. Pegue 20 crianças com isso. Ponha os 20 bichos em mim e liberte as 20 crianças. Agora a vantagem é mais do que óbvia. Não esqueça de pôr a minha filha no meio. Bem, pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim.
coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida, o filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Mas é claro que por onde você andar, você encontrará o mesmo fenômeno. Pessoas desesperadas lutando para diminuir o sofrimento de quem sofre. Na Boate Kiss em Santa Maria, nos desmoronamentos em Petrópolis e Teresópolis, nos incêndios em São Paulo, pessoas completamente despreparadas se atiravam no perigo em nome da proteção da vida alheia. Você encontra isso por onde você andar.